Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um encontro mensal do Instituto Cearense de Estudos Tributários, a nossa reunião de trabalho que adotamos como rotina de da permissão de um espaço para o pensamento, né? Para a discussão de temas que são do interesse da nossa comunidade, não só aqui de Fortaleza, do Ceará, do país todo, assuntos relevantes que têm uma raiz normalmente no tema tributário, mas que não se restringe à discussão, ao pensamento, não se restringe ao aspecto puramente jurídico, mas ele é mais abrangente. Ele envolve também considerações da natureza do interesse de outros estudos, de outros ramos do conhecimento, inclusive e principalmente agora da economia. A nossa reforma tributária foi idealizada por um grupo que tem à frente um economista, que é o Bernardo Api, e que ele trouxe a ideia central que orientou a reforma tributária. Obviamente, também não está sozinho, tem uma equipe que participa com ele, inclusive nessa equipe juristas também, o Eurico de Santi, que é o idealizador teórico do ponto de vista das normas que estão sendo colocadas nos textos da reforma, e que, portanto, é extremamente importante que a gente entenda, e se não, para não usar esse verbo entender no seu sentido mais amplo e profundo, pelo menos tenha uma noção do que dos princípios de economia, das leis econômicas que estão dirigindo essa ideia da reforma, não é? E para isso, nós contamos com o gentil acolhimento do professor Marcos Holanda ao nosso convite, né? Fizemos um convite a ele e ele se dispôs a trazer para a gente aqui uma ideia sobre esse ponto. E como a gente faz sempre, inicia os debates, né? Ele coloca o assunto e depois, em seguida, nós vamos apresentar as indagações, perquerir aquilo que entendemos necessário. Professor Marcos Holanda é engenheiro civil, PhD em economia, fundador e primeiro diretor-geral do IPES e ex-presidente do Banco do Nordeste do Brasil. A experiência de presidente do banco permite ao professor Marcos, inclusive, abordar questões do investimento para o desenvolvimento da economia do Nordeste, né? É um ponto que os reformadores colocaram com muita ênfase, aqui eu adianto apenas um tópico para reflexão, que foi o combate à guerra fiscal. Guerra fiscal que seria muito ruim para o país, seria fraticida. Mas será que existe um outro instrumento que permita um combate às desigualdades regionais? E aí, o professor Marcos, como presidente do banco, conhece muito bem essas desigualdades regionais, conhece muito bem a sistemática que pode ser adotada na tentativa de diminuí-las e, com certeza, trará algo que nos ilumine aqui na percepção de como se espera que a reforma funcione. Bom, passo agora a palavra ao professor Marcos. Está ao nosso lado está o professor Padre Marinho, professor de Direito Tributário, que também é estudioso da matéria e que fará também algum contraponto, algum exame, alguma reflexão sobre o que nós ouviremos agora. Professor Marcos Holanda, por favor, a palavra é sua. Sim. Obrigado, Schubert. Antes de mais nada, agradecer o convite. Fico assim, acho muito bacana essa coisa do filho preservando a memória do pai. Eu acho que o Schubert tem feito isso de forma muito legal. Eu acho que isso é um grande exemplo, né? Ah, Quando eu conversei com o Schubert e acertei vir aqui, a garantia dele é que seria um bate-papo. Não vai ser eu que vou ensinar
as técnicas tributárias para vocês que são especialistas. A ideia é um pouco essa coisa de trazer o contexto econômico nessa questão, na discussão de reforma tributária, dos tributos de uma forma em geral, né? Se tem uma coisa que afeta a economia, realmente são os tributos, né? E a lógica econômica dos tributos é muito forte porque ela define os incentivos ruins e bons para a ação dos agentes econômicos. Então, faz parte de qualquer análise de economia, qualquer investigação sobre os efeitos da intervenção do governo na economia, a questão tributária. Antes de falar alguns tópicos específicos sobre a questão tributária, eu acho que tem uma reforma tributária, temos essa coisa do imposto de renda. No mínimo, eu vinha, né, ontem pensando, tem a reforma tributária, tem a questão do imposto de renda, essa coisa também do IOF, e inclusive tem a questão das tarifas, né? Toda essa história das tarifas, tarifa nada mais é do que o imposto sobre o consumo. Mas eu acho que é sempre importante, eu estava até conversando com o Schubert rapidamente, em qualquer atividade econômica, econômica não, qualquer atividade profissional, é sempre importante você entender o contexto em que você está atuando. Pode ser o dentista, pode ser o tributarista, o advogado, o financista, o engenheiro, quer dizer, ele tem que entender o contexto do mundo em que ele está atuando, né? E eu estou, assim, tenho colocado que é muito importante entender o contexto, porque a coisa está mudando muito rápido e você tem que entender isso, porque senão, por mais que você tenha uma intervenção, se você não entender o contexto, você pode estar fazendo a coisa no caminho, na intensidade, na direção errada, né? E tem duas coisas que a gente tem que entender no mundo, né? E a gente está vendo isso muito direto, né? O mundo mudou muito e está mudando muito rápido, e o mundo, talvez infelizmente, né? Hoje é dominado por essa questão geopolítica, né? E a questão geopolítica, basicamente, é o que se chama realismo político, é que os países agora, cada um está mais ou menos lutando por si. A ideia do poder, né, do poder pelo poder, para a partir do poder, principalmente o poder econômico e militar, se sobrepor aos outros. O mundo, durante os últimos 80 anos, funcionou muito numa ideia que foi muito boa para o mundo como um todo, gerou muita prosperidade, gerou muito redução da pobreza e tudo mais, que era um mundo de que preservava aquela ideia da colaboração entre os países, né? Os países colaborariam entre si, né? E ao fazer isso, eles se beneficiavam e se beneficiavam os outros, né? Toda a ideia desse livre comércio que foi incentivada a partir do final da guerra, livre comércio e criar algumas instituições que gerisse essa coordenação, essa cooperação entre os países, a ONU, a Organização Mundial do Comércio, a Organização da Saúde, a OIT que legisla a parte trabalhista, vários organismos multilaterais, né? Infelizmente, esse período acabou, né? O livre comércio, o free trade, do ponto de vista econômico, não tenho dúvida que é o melhor caminho, é o caminho que gera mais eficiência, gera melhores alocação dos recursos e funcionou bem. Só que esse, infelizmente, quando a gente fala, o negócio das tarifas, essa coisa toda, realmente é um erro, um absurdo, de certa forma é. Mas é porque a gente também tem que ter, por outro lado, que esse contexto mudou. Quer dizer, depois do free trade, que é o livre comércio, a partir da década de 2000, quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, começou a surgir uma segunda preocupação, que era o fair trade. Fair trade é o comércio justo. O comércio tem que ser livre, mas tem que ser justo. Olha aí, entrou um cara aí, um novo ator, que é a China, que diz que quer fazer free trade, mas também não está fazendo um fair trade, ela está fazendo um comércio injusto, na medida que ela distorce toda a ideia do free trade, que é o governo que fortemente intervém, subsidia as empresas, não respeita o direito de propriedade, copia e cola de todo mundo e quer fazer free trade. Isso não é justo. Tanto é que a China, de uma hora para outra, que respondia por 2% do comércio internacional, hoje a China responde por 30, 35% do comércio nacional
em parte porque é competitiva, mas em parte porque não pratica o fair trade, ela não pratica o comércio justo. E aí começou a se perceber, sabe, olha, não é por aí, né? E por último, para terminar a história, para levar o contexto, chega aí o Trump é um grande símbolo disso. Diz, olha, o comércio tem que ser justo, ou tem que ser livre, teria que ser justo, mas ainda tem um terceiro problema, que o comércio tem que ser seguro, é o safe trade. O que é comércio seguro? Eu não posso, em função, né, do free trade, mesmo que ele seja fair, abrir mão de ter algum tipo de indústria, porque no final do dia, né, a disputa é econômica, mas disputa é poderio militar. Eu, quanto país hegemônico, ainda sou, os Estados Unidos, disse, olha, eu sou a maior economia do mundo, sou o país mais poderoso do mundo, mas já já deixo de ser isso, porque eu perdi a capacidade de fazer aço, eu perdi a capacidade de fazer chip, eu perdi a capacidade de fazer medicamento, está tudo na China, e aí? Né? Do ponto de vista econômico, pode até ser eficiente, mas e isso não é seguro, eu tenho que ter, né? Por isso é que o mundo agora é um mundo que a gente vai ter que aceitar, é um mundo em que a geopolítica vai prevalecer. Toda essa questão do tarifaço, tem a questão política, ideológica, mas a minha visão, tarifaço nada mais é do que uma sinalização de geopolítica, né? Quer dizer, você tem o BRICS é um conjunto de 4 países principais, é menos do que ele acha que é, do ponto de vista econômico, diz, o BRICS vai dominar, não vai, porque o BRICS são economias diversas, ainda economias que ainda tem muito o que fazer. Mas veja bem, o BRICS são 4 países, né? Dos 4, 3 tem, tem bomba nuclear, só tem um que não tem. E exatamente o que não tem, que é o mais fraco do ponto de vista econômico, foi o país cujo presidente tomou assim o papel de ficar criticando o presidente dos Estados Unidos. Né? O Xi Jinping lá na China não fez isso, o Modi da Índia não fez isso, o Putin, que é o Putin, não fez isso, mas aí o presidente daqui, não, eu que provoco, eu que vou ficar provocando, moeda única. Então, a resposta foi muito simples. Olha, se o mais fraco está fazendo isso, vai ser o cara que menos custo vai gerar para mim se eu penalizar ele. Prato cheio, o Trump fez o que fez, isso aí tem toda a repercussão, mas depois eu falo um pouco sobre tarifa. Então, esse é o novo contexto, países disputando entre si. O segundo contexto que a gente tem que entender é que o mundo, a gente vai atuar, e aí tem mais a ver direto com a questão tributária, o mundo todo, os governos do mundo todo, ou estão quebrados, ou estão no caminho de quebrar. Né? Todo mundo está endividado e está com a dívida cada vez maior. Né? O Brasil, com certeza, não está quebrado, mas está no caminho de quebrar. O próprio governo do Estado aqui não está quebrado, mas está indo no caminho de quebrar. Por quê? Porque são todos os governos, né? A Itália, a Inglaterra, os próprios Estados Unidos, né? A continuar como está, vai gerar problema. É o maior país do mundo, mas a dívida lá está alta e continua subindo. Né? E todo mundo tem esse fenômeno. Né? O que é que significa para a gente? Tem duas coisas e tem a ver, né, diretamente com vocês que trabalham com a questão tributária. Duas coisas. Juro alto. Toda economia vai estar com juro alto. O juro no Brasil está alto e vai continuar alto. Não adianta achar aquela, mas um dia desse era 2%, um dia desse era 6%. Esquece, juro vai continuar alto. Por quê? Porque os governos estão tudo endividados, né? E quem deve muito, na hora de pedir dinheiro emprestado, tem maior risco. O maior risco, você tem que cobrar juro alto para cobrir o risco. Então, juro alto, né, qualquer atividade, eu sei que é difícil, eu sei que atrapalha a atividade profissional, os empresários, investir, mas tem que ter essa percepção que o juro vai estar alto e vai continuar alto. Vai cair um pouquinho, talvez caia, mas é juro alto. E a outra coisa, né, que é o pano de fundo de todo esse negócio aí dos tributos, os governos estão desesperados por uma receita, né? Porque os governos, por natureza, e a história mostra isso, sempre que tem que fazer ajuste fiscal, eles querem ir pelo lado da receita, eles não querem cortar gasto. Não, vamos aumentar mais a receita, vamos aumentar mais a receita. Não funciona bem, né? Existem estudos econômicos muito bem feitos, que mostra que todo ajuste fiscal que é feito pelo lado da despesa, no final é menos custoso, né? Impõe menos ônus para a sociedade. Própria aí
sei se ele pode até, eu até brinco, ele pode ser maluco, mas ele não é doido. O Milei, que está aí na Argentina, está fazendo um ajuste fiscal brutal pelo lado da despesa e com um ano já está sinalizando coisas que ninguém imaginava que ele conseguiria. Primeiro, que ele conseguiria reduzir tanto a despesa e como a economia já começou a responder. Então, essa questão de todo mundo endividado gera os governos cada vez mais ansiosos e sedentos por mais receita, e o Brasil está indo nesse caminho. Né? Infelizmente, não vai funcionar. Né? O ruim disso, sabe por que é? É porque isso funciona nos 2, 3 primeiros anos. O governo arrecada mais, gasta mais, dá a sensação que o caminho é esse, né? A população se anima, mas isso não se sustenta, né? Essa forma do Brasil, né, de gastar cada vez mais e querer compensar, arrecadando cada vez mais, não vai funcionar, né? E é questão de tempo. Né? Então é importante ter esse contexto, né? Um mundo em que a geopolítica vai dominar e um mundo em que você vai ter juros mais altos, porque os governos estão mais endividados e estão cada vez mais sedentos por receitas para tentar evitar quebrar. Né? Você vê na Europa quem são os dois países do ponto de vista fiscal que estão em melhor situação. Por incrível que pareça, a Grécia está bem, e Portugal também. Mas sabe por que eles estão bem? Porque eles já quebraram. Aí, ao quebrar, você faz o ajuste. É verdade, eles fizeram um ajuste. Portugal reduziu a aposentadoria, a Grécia reduziu. Então, como eles já quebraram, agora vai olhar a Inglaterra, vai olhar a Itália, vai olhar a França. Eles estão indo quebrar, então eles estão em situação difícil. Né? Então, é um primeiro ponto. Né? Então, aí, só um contexto, eu queria falar algumas coisas muito rápido também, assim, reforma tributária, IR e IOF, né? Reforma tributária não vai ser eu que vou falar da parte técnica, da parte específica, do ponto de vista micro, né? Mas eu realmente não conheço detalhe, né? Quer dizer, apesar de como o Schuller colocou, né, o Berrapi sempre foi um cara que trabalhou nessa área, defendeu e tudo. Eu acho assim, de uma forma geral, é óbvio que é um avanço. É óbvio que é um avanço, né? Eu acho que o avanço dessa coisa do IVA é o tipo de tributo que, do ponto de vista econômico, realmente é o mais eficiente, é o mais capaz de interferir mesmo na economia, né? A gente, né, eu ensino a disciplina de economia do setor público, né? E assim, das primeiras coisas que a gente fala, o negócio dos tributos, é que eles têm que ser equidade, simplicidade e eficiência, né? E no final do dia, praticamente não tem nenhum tributo que seja as três coisas ao mesmo tempo. O IVA, né, com certeza, ele é eficiente porque ele pelo menos trata os setores diferentes do tamanho da cadeia produtiva, ele é neutro porque ele vai acumulando lá os créditos e evita que, né, os impostos em cascata. É um avanço ser um IVA. É um avanço enorme, né? Essa coisa de uma legislação única para o país todo, com certeza, é um avanço, né? É um avanço. Tem essa coisa que, do ponto de vista econômico, realmente é um avanço, que essa coisa do destino, né? Porque é importante separar quem recolhe o tributo e quem paga o tributo. Nem sempre a empresa recolhe e ela diz que está pagando o tributo. Ela não está pagando o tributo, né? Porque ela repassa por preço. Quem paga o tributo efetivamente é quem faz o consumo, né? E quando qualquer agente econômico paga um tributo, a contrapartida é que aquele dinheiro seja usado pelo governo para retribuir em termos de bens e serviços. Se eu moro aqui e eu pago, né, eu que pago, todo aquele dinheiro que foi arrecadado, né, tem que ir para o meu governo me dar de volta bens e serviços é, 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 públicos. Né? Então, o destino eu acho que é a lógica correta. Aí tem o que o Schubert levantou. Mas com isso, o instrumento que os estados mais pobres tinham para gerar algum tipo de correção dos desequilíbrios regionais
né, com toda a questão da guerra fiscal, que eu sempre digo, né, essa coisa, eu acho que é totalmente incorreto esse termo guerra fiscal. Guerra fiscal é o pessoal do Sul e Sudeste que criou esse termo para dizer que isso é uma coisa totalmente ruim e nociva. Eu sempre digo é competição fiscal. O nome não é guerra, é uma competição que, diga-se de passagem, sempre vai existir. Se é destino, se é origem, sempre os estados vão competir fiscalmente, né? O Brasil faz isso, os Estados Unidos faz isso, a Europa faz isso, todo mundo faz competição fiscal, né? Por que que o Texas está aí agora recebendo data centers bilionários? Porque ele oferece incentivos fiscais, só que ele oferece a partir do seu orçamento, então não vai ser destino ou origem que vai acabar com essa competição fiscal. Agora, tem que ter essa preocupação, porque realmente nessa mudança origem-destino, alguns estados realmente podem, né, ter implicações, podem perder. Dentro da reforma tributária, o Chuba, vocês conhecem mais detalhes, tem a proposta de criar um fundo de desenvolvimento regional, que a princípio vai ter bilhões. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas se esse fundo efetivamente vai ser capitalizado e como esse negócio vai funcionar. Isso eu acho que é um problema. Mas a reforma tributária, quer dizer, eu vejo esses avanços. Do lado, assim, eu ainda acho que, por incrível que pareça, eu sei que tem uma lei que está aprovada e tudo, mas eu acho que ainda é muito mais um conceito do que uma realidade. Eu ainda estou querendo ver essa reforma tributária ser efetivamente operacionalizada, esse período de transição entre o modelo antigo o modelo novo. Tem uma coisa que é muito ruim, é que a gente, inevitavelmente, vai entrar, se ela for lá o IBS e o CBS, lá na frente, né, foi efetivamente operacionalizado, nós vamos ter a maior carga tributária do mundo, maior IVA do mundo, isso é óbvio que isso não é bom. Né? Em parte, em parte não, boa parte desse maior alíquota do mundo é um reflexo do Brasil. O Brasil, de certa forma, é um país em que os grupos se organizam e têm um poder de pressão enorme e todo mundo diz, olha, mexe com o jardim do outro, mas o meu jardim não está bem aguadinho, não mexe com o meu jardim. Meu jardim está perfeito. Agora, pai, bola aí, bola aí. Todo mundo quer jogar para o outro. E resultou, né, que essa alíquota, maior alíquota do mundo vai resultar muito em função de que várias entidades, vários grupos, várias áreas começou a ter, né, exceções e aí vai ter que fazer uma alíquota bem maior. Né? O exemplo que eu dou, por exemplo, essa coisa de isentar a cesta básica, eu acho que é um erro. Não devia isentar a cesta básica. O que devia fazer era a camada mais pobre, né, receber parte da arrecadação que viria da cesta básica. Né, retribuir ou com cashback, que hoje já é mais viável pela questão tecnológico, ou então arrecada de todo mundo, né? E esse dinheiro, metade, paga um 13º de Bolsa Família, paga um reforço. Porque, no final, essa coisa bonita de isentar a cesta básica, termina que a gente que é rico também não paga. Não, não é justo, não é justo, né? Aí isenta cesta básica, isenta tal, isenta tal. Resultou numa uma alíquota que vai ser muito alta. E o mundo todo hoje está indo numa direção de oferecer impostos menores. É a questão da competição fiscal, né? A competição fiscal. Né? Coisa super interessante, por exemplo, está acontecendo nos Estados Unidos, né? Quer dizer, está todo mundo indo para a Flórida. O pessoal está saindo de Nova York, os ricos, principalmente, estão saindo de Nova York, estão indo para a Flórida. Né? Basicamente porque a Flórida não tem imposto de renda estadual. Né? Lá tem o imposto de renda federal, mas tem o imposto de renda estadual. Né? Aí Nova York cobra um imposto de renda estadual, 5 a 6%, e a Flórida diz, não, aqui ninguém paga imposto de renda. Está todo mundo para a Flórida. Então, competição fiscal, isso aí vai sempre existir e é sempre é até bom
que esteja, né? Então, essa coisa do fundo também tem dúvidas, esse fundo de desenvolvimento regional. Tem uma coisa que também estava conversando rapidamente com o Schubert, né? Que realmente para mim também eu concordo, é uma preocupação, essa coisa da governança, esse comitê, né? Um comitê que vai ter um poder muito grande, e pelo que entendi, uma coisa que eu realmente até vou tirar a dúvida com vocês, mas sempre me chamou a atenção, é que o comitê vão ser 27 membros, né? E eu entendi, aí tem a parte dos representantes do governo federal, pois a parte dos municípios é que me chama a atenção, porque, pelo que eu entendi, os municípios vão ter uma minoria nesse comitê, né? E os municípios, né, é uma chave, até porque, né, como a economia, que é normal, que ao evoluir, a economia cada vez vira uma economia de serviços, né? Nos serviços é que vão crescer, os serviços é que vão recolher mais impostos, né? Pelo que entendi, os municípios ficariam aí, na minha entendimento, subrepresentados do que está aí. Mas essa coisa da governança realmente é muito importante, né? Então, quer dizer, a reforma de um ponto geral e, para finalizar, eu digo, é um conceito que a gente vai entender. Eu acho que o próprio governo, né, ao fazer essa transição, está entendendo isso, vai modular e a alíquota para ver como é que fica neutro, né? E uma coisa que também me preocupa é o efeito concreto em termos de vários setores, né? Aparentemente, o setor de serviço vai sofrer mais, porque são setores em que o crédito tributário é mais complicado de ser efetivado, e você não sabe o que vai acontecer, porque na medida que se você chega e começa a taxar muito um setor, né, você desregula o sistema econômico, cria ganhadores, criam perdedores, e realmente ninguém sabe, né? Mas eu acho que no final, eu acho que é uma evolução, de certa forma, mas não sei, né? Tem gente que coloca, né, que existiria alternativa, né? Por que que no próprio sistema, que o ICMS sempre foi um IVA, né? Por que que não tentou fazer dentro da estrutura de ICMS, fazer uma legislação comum e fazer os ganhos e não mexer tanto com o sistema, não sei, né? Preservar aí a coisa federativa da separação, né? Que vai ter, mas é o que eu digo, eu acho que os municípios têm que estar alerta, né? Mas esse é uma questão, é um ponto, reforma tributária. Né? Imposto de renda, eu sou daqueles que acham que quanto menos imposto, melhor. Né? Quanto menos imposto, melhor. Eu sou um pouco aí, coisa meio fora de moda, até brinco que essa história das narrativas, né? Uma escola de ser liberal do ponto de vista econômico, é o neoliberalismo, tudo de ruim é o neoliberalismo. Ninguém nem entende o que é o neoliberalismo, mas diz que tudo é de ruim. E eu digo, rapaz, vou explicar um pouquinho com você. Aí quando eu explico, realmente não é, né? Porque liberal é menos imposto, é um governo menor, mas um grande segredo do neoliberalismo que as pessoas não entendem quando você defende um governo melhor, menos imposto, um governo menor, não um governo, né, como está aí, né, com todo respeito, quantas secretarias o Ceará tem? Se eu não me engano, 30, 30, não, 32, eu acho. Minas tem 14. O Ceará tem 184 municípios. Minas tem quase 800 municípios. E lá está funcionando. Né? Então, quando se defende um governo menor com menos imposto, a contrapartida disso, e esse aqui a turma não explica, e aí vira a contrapartida disso, já que o governo é menor, né, e por ser menor precisa arrecadar menos imposto, ele tem que ser mais focado nos mais pobres. Essa é a grande chamada do, sei lá, direito, o neoliberalismo, a boa direita. Foca nos mais pobres. Rico não precisa de apoio do governo? Precisa não. Tem que ter uma coisa mais. Agora, foca nos mais pobres. Essa é a coisa. Agora, você quer resolver para mim todo mundo e aí termina esse negócio todo, né? Então, acho que quanto menos imposto, melhor.
Essa coisa do imposto de renda, o que me chama a atenção é o seguinte: nós somos um país pobre, nós somos um país muito pobre, nunca é bom esquecer disso. Então, esse corte de 5 mil é interessante, porque esse corte de 5 mil, vocês sabem qual é a percentual da população do Brasil que ganha menos de 5 mil reais? Chutando. Hã? 98 não, 90%. 90%. Então, você realmente seria legal. Tudo bem, 90% da população não paga imposto de renda, mas eu tenho dúvidas se essa coisa não está um pouquinho exagero. O que eu acho que vai acontecer, se for aprovado como está, vai aprovar os 5 mil e nos próximos 5 anos não vão reajustar e volta como está, porque não reajusta a tabela e aí volta por um pouquinho da realidade, né? Então, essa coisa da tamanho da alíquota, ou dos 5 mil, acho meio complicado. Outra coisa que eu percebo, e é que eu digo, o mundo está perigoso, porque o mundo hoje é todo dominado por essa coisa das narrativas. E tem uma narrativa que eu me impressiona, como praticamente não vejo nenhum nenhum contraponto na imprensa por parte das classes, esse negócio todo. Né? A narrativa é que rico não paga imposto. Não é verdade. Não é verdade. Né? Então, essa coisa, por que não paga? Porque o cara ganhou 500 mil reais de dividendo e hoje é 0%. Então ele não paga imposto. Não é assim. Vocês todos sabem. Ele paga imposto. Ele é o dono da empresa, né? E como dono da empresa, né? Ele pagou imposto de renda lá na pessoa jurídica, então ele paga imposto. Então, essa coisa de que. E você vê como o problema narrativo é perigoso, porque você vende isso para a população e todo mundo diz, não, realmente tem que taxar os dividendos. Pode até ser que sim, né? Em vários lugares do mundo se taxa dividendo, né? Mas a contrapartida da taxação do dividendo é o menor imposto de renda da pessoa jurídica. Aí é mais na lógica dos incentivos econômicos. Nos Estados Unidos você paga um dividendo, mas lá a alíquota da pessoa jurídica é menor. A lógica aí do dividendo não é que rico não paga e vai pagar. A lógica é incentivos. Né? Na medida que você taxa o dividendo, você cria um incentivo para a empresa reinvestir o lucro. Né? E aí isso é lógica econômica, mas essa coisa de usar aqui o discurso do IR, que vai taxar dividendo, porque rico não paga o imposto, pode até, eu até acho que no Brasil existe espaço para o rico pagar um pouco mais de imposto, mas isso não quer dizer, né, que o discurso é que o rico não paga. Né? Então tem que separar isso, e isso aí está aí. Não vai taxar o dividendo porque o rico não paga imposto. Eu vi que deu aí, foi, não foi, que era um perigo, parece que nesse último, sei lá, versão, né, do projeto, é o Lira, né, que está relatando, parece, é o deputado, é, ele tinha tirado porque tem a história do teto de 34%, né? Ou seja, a ideia é, juntando o imposto de renda da empresa, da pessoa jurídica, com o dos dividendos, não poderia ir além dos 34%. Seria uma garantia de que, a princípio, se você aumentar o imposto no dividendo, você teria que diminuir na pessoa jurídica. Né? O Lira tinha tirado esse teto, que seria realmente um problemão, mas parece que voltou. Mas mesmo voltando, eu tenho minhas dúvidas. Como é que você vai. Pelo que eu entendi, é o seguinte: determinado ano, se somar der mais 34, no ano seguinte, o pessoa física teria direito a uma retribuição. Eu acho que isso operacionalmente, vai ser complicado no terminal, que vai aumentar, esse teto vai subir, né? E, mais uma vez, o Brasil vai ser um país onde as empresas pagam muito imposto de renda. Né? O dado mais recente, que comparativo internacional, é para 23, e de 24 e 25 subiu. Pois bem, 23, até o BID divulgou um documento semana passada, as cargas tributárias dos países da América Latina como um todo. Né?
do México para baixo. Né? Do México para baixo. O Brasil é o campeão, 32% do PIB. Hoje já deve estar indo para 33, 34. O Brasil, 32. Porque o Brasil, na América Latina todinha, é o que paga 32. México, que é um país que compete com a gente do ponto de vista econômico. México é menos de 20. Quer dizer, o México é 17, 18. Chile, 22, 10 pontos a menos. Então, a gente já era e vai continuar uma coisa com a carga tributária maior, e isso realmente não é bom, porque, eu digo, quando você vai decidir alocar, onde você vai investir, onde você olha, óbvio que a carga tributária é uma coisa. Então, no Brasil, né? E no final do dia, essa é a realidade que, infelizmente, é. Nossa carga tributária é alta, é desigual, né? Porque ela vai muito na história aqui de IVA, de coisa, né? E o retorno é baixíssimo. Então, não é uma coisa, não é uma combinação muito satisfatória. E por último, para o imposto de renda, estou falando demais. E por último, do imposto de renda, uma coisa que realmente também me preocupa é a história dos estados e dos municípios. O IR, né? Quem alimenta o FPE e o FPM é o IR, né? E 95%, 99%, aí eu vou para os 98% ou 99% dos municípios, por exemplo, no Ceará, pelo menos, vive do FPM. Eles não têm nenhum tipo de base tributária para arrecadar. Né? Da mesma forma, os estados. Os estados, as contas dos estados melhoraram nos últimos 4, 5 anos, né? Em parte porque o FPS subiu muito, porque o governo arrecadou cada vez mais imposto de renda, né? Então, lembrando que metade do IR vai para o FPE, mais da metade, vai para o FPE e para o FPM, né? E aí, na medida que você vai arrecadar menos imposto de renda, o FPE e o FPM vai diminuir. O discurso do governo é até um pouco, não vou dizer que é totalmente falso, mas é um discurso. Não, os estados não vão perder, porque como a classe média, que não é classe média 5 mil, é classe média alta no Brasil, mas como vai pagar menos imposto, eles vão consumir mais e com o consumo vai arrecadar mais o IVA, mais, né? Isso não vai compensar. Então, eu tô aqui, mas vão criar, a princípio, aí nesse projeto, vão também criar um fundo de compensação, e eu tenho minha dúvida. E além do FPE e do FPM, você tem que lembrar que uma grande fonte de receita dos estados, município mesmo, mas dos estados e das capitais também, é aquele imposto de renda do servidor, que fica com o estado. O imposto de renda do servidor não é do governo federal, é do estado ou do município. Vai perder. Até porque, se você, por exemplo, Ceará, aí sim dá uns 98% talvez. Né? O servidor do estado, que ganha ganha menos de 5 mil, né, boa parte aí. Então, eu estou querendo entender nessa coisa do imposto de renda, como é que os estados e os municípios vão ficar, e se eles vão ficar aí caladinho como até agora estão, porque vão perder muita receita. Não sei como é que vai ser esse fundo que vai surgir. E aí, o último ponto para a gente começar a conversa, um bate-papo, que está ligado a isso, aí surge o IOF. Né? O IOF surgiu, né, de certa forma, para compensar essa coisa do imposto de renda, a perda de receita que o governo tem para compensar a perda de receita lá no imposto de renda. Né? Vocês, muito mais do que eu, sabem que o IOF não é imposto para isso. Né? Não é um imposto para arrecadar. IOF é um imposto para regular algum tipo de conjuntura econômica na questão da liquidez do crédito. Tem uns momentos que chamam medidas macroprudenciais. Em vez do Banco Central, para diminuir a liquidez da economia e aumentar os juros, ele pode aumentar o IOF, que ele encarece o crédito, com menos crédito, tem menos liquidez na economia, e a economia desaquece e não alimenta a inflação. Tem um problema de comércio internacional, aí não, vamos criar um IOF aqui nas transações internacionais, porque é um imposto regulatório. Mas aí o governo desesperado, temos que fazer o IR, tem que ter
uma contrapartida de cortar despesa ou aumentar a receita. Cortar despesa é um negócio que praticamente não se faz, eu acho que é quase proibido. Temos que arrumar receita. E aí a receita, né, descobrir o IOF. Tanto o IOF é um imposto regulatório e não arrecadatório, e aí vocês conhecem mais do que eu, tanto é assim que a própria Constituição permite que o governo altere ele de instantâneo. Quer dizer, os tributos tradicionais, o imposto, tem aquela regra básica né, da anualidade. Não é assim, você não pode chegar. Mas o IOF tem essa brecha, o IOF é o governo. Né? E aí está aí, né, com essa coisa de aumentar o IOF, né, para socorrer. Aí você vê como é a coisa. Você vai pegar, aumentar o IOF. O IOF é um imposto regressivo. O pobre paga muito. Essa história, porque o IOF é imposto de rico. Não é verdade. Não é verdade. Né? Quem vai mais pagar proporcionalmente ao IOF é o pobre. Né? Qual crédito ao consumidor? A boa parte do crédito ao consumidor, o rico não está. Eu diria que 60%, 70% do crédito ao consumidor, sabe o que é? É o rotativo do cartão de crédito. Que é, mas o cartão de crédito, o rotativo, é bem maior do que em termos proporcional do que o CDC. É, é. Então, o crédito rotativo do cartão de crédito, 60%, 70%, 90% é a classe pobre. É a classe pobre, tá entendendo? Esse crédito aí é que esse vai encarecer, CDC vai encarecer. Então, o que vai encarecer é o crédito de curto prazo, né? É o crédito do cartão de crédito, é o crédito de capital de giro da pequena empresa, né? Então, essa turma é que, de certa forma, vai pagar uma boa parte do IOF. Então, essa coisa do IOF é para. Ah, não, vamos, porque vai pegar os ricos que transferem dinheiro para o exterior, que faz lá o. Né? 2 terços das remessas para o exterior, 2 terços, é menos de US$ 300. Em grande parte, sabe o que é isso? O meu nome é o Shopee, Shopee, né? O negócio das blusinhas. Pronto. Isso ali é remessa que hoje isso vai pagar IOF maior. Ainda tem essa história que eu não sei se é comum, não sei só dessa vez, mas porque a grande também pegadinha desse novo IOF é porque ele é diário, né? Ele tem uma taxa fixa, mas depois ele tem uma taxa que roda todo dia. Ele vai todo dia acumulando. Eu vi uma simulação no jornal bem interessante. Um crédito de 500 mil de 12 meses, curtíssimo prazo, um ano. Você pega 500 mil, 12 meses. Hoje você paga R$ 6.500 de IOF, vai passar para 16.500. Então, não é um crédito que é por rico, ele tem esse problema de ser desigual e com certeza isso é um discurso que está sendo feito é, na justificativa de IOF. Com certeza é uma combinação errada. Se você está que é bom, assim, reduzir imposto é bom, mas você está reduzindo imposto para a classe média alta e uma parte dessa isenção, quem vai pagar é a classe baixa e a média alta via IOF, e isso não vai ser uma coisa tão benéfica, né? Então, eu acho que isso aí também é um ponto importante, né? E realmente, só para finalizar, a história da tarifa, como eu falei, tarifa é imposto sobre consumo, está aí, vai acontecer, né? Provavelmente lá no final, lá na frente, talvez porque virou essa coisa também de geopolítica e virou essa coisa, né? Não ideológica, mas do ponto de vista de geopolítica e um pouco aí de econômico, né? Fazendo acordo com todo mundo, vai deixar o Brasil lá para frente, né? E no final de 50 eu acho que de 50, né, como ele fechou aí com o Japão com 15, fechou com a Europa com 15, a própria China ele já fechou, né? Porque eles estão negociando com a China, mas já houve um pré-acordo, né? Que a China está pagando 30%, né?
fechou com o Japão, com a Europa, deve fechar aí com a Índia. Resultado, vai deixar o Brasil lá na frente e talvez reduza aí para. Eu acho que vai ser acima dos 15. Com uma sinalização, ó, não, não me critique, não. Então o Brasil vai terminar fazendo vai tendo que conviver aí com talvez uma lei de 15 e 20%. Eu acho que é uma realidade de curto prazo. O Ceará vai perder muito, será uma situação complicada, né? Imagine a situação da siderúrgica. 50% ou mais da siderúrgica é vendida para os Estados Unidos. Uma tarifa de 50% inviabiliza, né, a venda para lá. Né? Com detalhe, siderúrgica, o que é que siderúrgica tem uma característica? Qual é? Siderúrgica não pode parar. Uma fábrica de carro, não, passa da férias coletiva para um mês, passa um mês sem parar para poder resolver isso. Siderúrgica não pode parar, um alto forno não pode parar. Então é uma situação complicada, essa coisa do pescado e tudo. Já tem empresas, né, se adaptando. Eu conheço empresas que estão reduzindo a zero a sua margem, né? Porque a tarifa é imposto sobre consumo. Ou paga o consumidor, ou paga a empresa que vende. No final do dia, o que vai acontecer é que os dois vão colaborar. Por exemplo, essa aí, disse, rapaz, eu vou praticamente zerar a minha margem, né, e tentar repassar 20% lá para o preço para ver se coisa. Então vai acontecer isso. Alguns vão conseguir, outros não vão conseguir. Então é muito complicado essa situação. Né? Então, de forma geral, acho que era isso. Realmente, eu acho que. O fato é o seguinte: essa coisa de tributos realmente é um problema no Brasil, né? E às vezes não se faz o diagnóstico correto dessas consequências, e eu acho que essa combinação aí não é boa e não funciona, né? Mais gasto e mais impostos e mais receita não vai ser bom e a gente, no final do dia, vai gerar uma situação que realmente vai ficar praticamente insustentável. Então, acho que um papo inicial, e aí, se como chuva algum contraponto, algum comentário, alguma dúvida, eu acho que o bom é a conversa, né? O bom é a conversa. Obrigado aí, pessoal. Bom, ouvimos agora um retrato, né? Uma amostra, uma análise um pouco até da situação das relações internacionais e mais especialmente do nosso país, do Brasil, algo que nos afeta de maneira profunda e muito próxima, muito íntima, né? Afinal de contas, vivemos aqui e é o lugar em que as coisas nos atingem de maneira direta, né? E parabenizo o professor Marcos Holanda, realmente a análise dele foi muito detalhada, embora ele tenha dito que não queria incursionar em matéria tributária, nós não podemos esperar de um economista que faça uma análise jurídica, do mesmo jeito que um jurista não pode fazer uma análise econômica, pelo menos não deveria, a não ser que tivesse realmente uma formação específica para isso. Mas as colocações que ele fez são muito, assim, importantes para que a gente reflita, né? Para que a gente pense de que maneira o pensador no Brasil, de que maneira as coisas estão caminhando e por que estão caminhando assim, não é? E aí eu destaquei aqui alguns pontos, o professor Marcos falando, e eu anotando aqui algumas dúvidas que me assaltaram. Tem algumas questões técnicas, a questão de destino de origem, o IVA, né? A instituição dessa nova sistemática de tributação. Então, assim, o IVA dual, quer dizer, o primeiro projeto de reforma tributária, a PEC 45 originária, era um imposto federal. Ponto. Um imposto federal, IVA também, mas federal, para substituir o ICMS e o ISS e o PIS e COFINS, que são os mais relevantes nessa composição, o IPI também. E aí os estados não quiseram, os municípios não quiseram. Não é por que eu vou ficar dependendo de um repasse do governo federal. E aqui, quando a gente fala nessa forma, não é o presidente X, Y ou Z.
É o governo federal, é a nossa formação federativa, que tem a União, os estados e o município. Então, para que ela seja verdadeira, para que ela exista, para que ela seja realmente, posso chamar de federação, tem que haver um mínimo de independência desses entes federados. Se não, o Estado unitário, vamos assumir que é unitário, acabou. E era assim, do ponto de vista, vamos chamar assim, tributário, trazendo aqui a brasa para minha sardinha, que é onde eu posso analisar com mais, um pouco mais sei lá, de conhecimento, de experiência. Do ponto de vista tributário, era assim, Estado unitário. Até final da década de 80, meados, finais da década de 80, quando o Brasil começou a mudar. E quando eu digo mudar, não digo que necessariamente para o mal ou para o bem, se é bom ou se é ruim, mas mudou. Então, o governo militar entendeu descentralizar tudo. Então, a arrecadação tributária pela Constituição de 69, e aí diz, não, 69 não foi a Constituição, a Constituição era de 68. 69 foi uma emenda constitucional. Eu prefiro chamar de Constituição porque a emenda vai mudar a Constituição anterior toda. Então, a emenda vai mudar tudo, então é uma nova Constituição. Então, 69 é uma Constituição nova, e concentrou tudo na União Federal. Tudo. O Estado tinha o ICM, o município tinha o ISS, mas de uma maneira muito incipiente. Tudo era governo federal. Quando vem 88, uma nova Constituição, essa nova Constituição redistribuiu a competência tributária e a forma de dividir os fundos de participação estadual e municipal, como o senhor Marcos muito bem colocou, tem muitos municípios que dependem desses fundos. Então, foi de 88 para cá que a Constituição disse: imposto de renda e IPI devem ser divididos no meio. Metade fica com quem arrecada, a União Federal, metade é dividido com estados e municípios. Além disso, alguns outros impostos que eram só federais, tipo o imposto sobre os combustíveis, imposto sobre os minerais, imposto sobre a energia elétrica, esses impostos passaram a ser de competência estadual. O ICMS passou a alcançar essa manifestação de capacidade contributiva. Então, houve um redesenho, e eu percebi muito bem isso, porque na época eu funcionei como assessor do secretário de Finanças de Fortaleza. Na época, o prefeito era Ciro Gomes. E foi a primeira vez que o prefeito começou a ter dinheiro, sem ter que ficar de pires na mão para o governador, sem ficar de pires na mão para a, o governo federal. Começou a ter algum dinheiro próprio com essa redistribuição do fundo, com essa redistribuição de alguns impostos, inclusive a Constituição previa a possibilidade de um imposto sobre venda de combustíveis específico do município. Bom, a coisa ficou redesenhada dessa maneira. Isso levou a uma reação do governo federal. O governo federal disse: epa, agora quem ficou pobre fui eu. Na época, o presidente Fernando Henrique reclamou muito disso. Não, eu não tenho dinheiro. A Constituição muda, tira meu dinheiro, mas deixa comigo todas as obrigações que eu tinha antes. Como é que eu vou pagar essas obrigações se eu estou sem dinheiro? E aí é um discurso que o governante, de uma maneira geral, adota. Seria uma solução muito fácil. É só ele não fazer o que ele fazia antes, delega para Estado e município. Por que ele tem que guardar essas obrigações para ele? Está tudo dentro de uma divisão de poderes, de atribuições, que ele podia dizer, não, quem vai cuidar disso agora é Estado, quem vai cuidar disso agora é município. Mas o governante não quer isso. Por quê? Porque cuidar das coisas é manifestação de poder. E ele não quer deixar de manifestar o poder. Então, eu não quero deixar de manifestar o poder, mas eu estou pobre, o que é que eu faço? Aí o governo federal começou a fazer algumas coisas interessantíssimas, entre as quais de interferir na distribuição de 50% do imposto de renda. Como é que ele interferiu? Ele disse: não, imposto de renda está muito caro, mas é assim, mas eu vou criar contribuição social sobre o lucro líquido. Porque essa contribuição social sobre o lucro líquido eu não vou dividir com o Estado nem município, é só minha. Ah, mas aí
os contribuintes reclamaram, os empresários reclamaram, mas assim, ó, o imposto de renda era de 25%. Ao invés de manter o meu imposto de renda de 25%, o imposto cai para 15%. Aí a contribuição entra com 10%. Você vai continuar pagando os 25%, mas eu fico com 10% para mim e os 15% que restaram, aí esses eu divido com o Estado e município. Esse é só um exemplo do caminho que o governo federal adotou a partir daí, criando mais e mais e mais contribuições. Esquecendo imposto de renda, esquecendo IPI. Pelo contrário, todo incentivo agora era com IPI. Reduz o IPI, reduz o IPI. Era mais fácil reduzir o IPI e atender às demandas de estímulo da economia do que mexer com qualquer outra coisa, porque reduzindo o IPI, ele estava dando a metade que não era dele junto. Tá? Então, depois de algum tempo, a coisa se rearrumou e o governo federal voltou a ter o protagonismo da arrecadação tributária e a nossa carga tributária, e agora eu vou colocar um ponto que o professor Marcos vai poder me corrigir, afinal de contas eu já estou entrando na economia, a carga tributária saiu de 25% para 34%. 25% do PIB para 34%. Com esse movimento do governo federal, porque ela também não podia tirar o dinheiro diretamente de Estado e município, então ela tinha que aumentar, 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 aumentar. E aumentou com essas contribuições. Foi criada a CID, foi criada a CPMF, que quase não acaba, que ela era para ser provisória por poucos anos, para uma emergência na saúde, e não acabou mais nunca. Ficou prorrogada, 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 durante todo o governo do Fernando Henrique, durante uma boa parte dos dois primeiros governos do Lula. No final, o Senado Federal disse: agora ela acaba. Por quê? Porque está previsto na lei. A lei tem uma data que ela termina. E vamos finalmente fazer valer essa data. Não, mas ela pode ser prorrogada. Pode, mas não vai mais ser prorrogada. E qual foi o reclame do governo na época? Ah, mas eu não posso prescindir desse dinheiro, já está no orçamento. Menino, como é que tu bota no orçamento um dinheiro que tinha vencimento antes? Um dinheiro que tinha data marcada para parar e tu coloca no orçamento? Aí foi o primeiro aumento do IOF para cobrir a CPMF. Então, quando a CPMF sai, aí vem o IOF para ficar no lugar dela. Aí a CPMF era 0,35, se não me engano, 0,34, 0,33, uma coisa assim, por cento. Acaba. Aí vem o IOF 0,33, exatamente idêntico, para ficar no lugar. Foi o primeiro momento em que aí, já colocando um assunto relativo ao IOF, o contribuinte se insurgiu. Não pode, o IOF é um imposto regulatório. O IOF só pode ser usado para intervir na movimentação financeira, na questão da liquidez do crédito, as coisas assim, que quem muito bem conhece isso é o professor Marcos. Mas foi. E na época o Supremo disse que poderia ser feito. Existe uma decisão do Pleno do Supremo dizendo que poderia. Ao meu ver, do ponto de vista técnico, do estudo do direito tributário constitucional, está errado. O IOF é naturalmente regulatório, ele não poderia ser usado para ficar no lugar da CPMF. Mas o Supremo disse que poderia. Depois houve um outro momento, não recordo agora de memória, em que novamente o IOF foi usado para isso e o Supremo mais uma vez pode. Então, isso deu ao governo agora, do presente, de se sentir autorizado a fazer. Eu já fiz no passado. O Supremo disse que pode, eu vou fazer de novo. E aí começou esse embate de pode, não pode. E aí vem a Câmara e diz não pode, aí vem o Supremo e diz pode. Aí vem aquela confusão. Então, eu diria que esse assunto, do ponto de vista político, ele é extremamente problemático. Difícil, é uma disputa de poder. Quem pode e quem não pode. Do ponto de vista jurídico, se nós valorizarmos a jurisprudência do Supremo, ele já estava resolvido. O Supremo disse que podia. Se nós vamos rediscutir a jurisprudência do Supremo, diz, então não pode, porque a Constituição diz que não pode. Mas é uma questão muito mais de litígio político. Poder ou não poder. Não, insegurança é absurda. O Brasil vive um momento de total insegurança jurídica, não é só por causa disso. É por causa de muitas coisas, muitas e muitas coisas que estão sendo minadas a todo momento, a todo instante.
É verdade, um país de insegurança jurídica, mas não é essa a decisão do IOF, não. É um país de segurança jurídica, coisas muito piores do que isso, mas muito piores do que isso, tá? A ideia da decisão do IOF, ela vem, pelo contrário, ela vem para tentar pacificar as coisas, para dizer, rapaz, eu já disse que podia, tu tá teimando de novo? Tá teimando de novo, tá dizendo que não pode? Então, assim, a ideia da insegurança, ela tem, é multifacetada. Quem deu vamos chamar assim, o golpe na insegurança num primeiro momento foi a Câmara, quando foi tentar revogar o decreto da presidência. Eu não estou dizendo que o decreto está correto, mas a Câmara não poderia fazer o que ela fez, porque a Constituição também não autoriza a fazer o que ela fez. Não autoriza a fazer o que ela fez. Então, Esse conceito de segurança jurídica, ele é muito importante. Todo mundo reclama que o juro no Brasil é muito alto. O Brasil é um dos campeões de juros no mundo. Então não é porque que, né, uma das causas do juro ser alto no Brasil é a insegurança jurídica. As pessoas não percebem, mas isso é uma das causas, né? Você que tem a poupança, você se protege contra essa insegurança jurídica cobrando juros maiores. Então não é algo, é algo problemático do ponto de vista jurídico, que eu acho que a segurança jurídica é uma base da estrutura jurídica de qualquer país, mas tem um reflexo na economia brutal, que é essa questão do juro alto. O juro alto no Brasil é alto em parte para isso. professor, não só do juro alto, concordo plenamente, mas até da carência de investimento. Quem é que vai querer colocar dinheiro num lugar inseguro? Não é? Quem é que vai querer colocar dinheiro num lugar inseguro? O Brasil sofre muito com isso, mas o Brasil sofre com isso há muito tempo e vem só piorando, piorando, piorando. Nós não podemos atribuir a insegurança a uma decisão isolada de hoje, de ontem. Essa insegurança ela decorre de uma degradação de décadas, tá? E ela é múltipla a causa da insegurança. A insegurança é causada pelo Supremo, sim. A insegurança é causada pelo governo federal, sim. A insegurança é causada pelo Congresso Nacional, sim. Todos têm a sua pitada de contribuição para essa insegurança. O que nós precisamos é uma reflexão sobre a nossa forma de agir de uma maneira geral. A disputa dos poderes é insegurança. Aí vem um ponto específico aqui colocado na fala do professor Marcos, e que ele fez uma colocação, uma abordagem do ponto de vista econômico, mas aí eu trago um conteúdo jurídico apenas para a gente refletir sobre isso. É a questão do IVA não cumulativo e do IVA não cumulativo ser algo bom economicamente. E eu digo, o IVA não cumulativo ele não é bom economicamente, ele é excelente economicamente. É excelente. Ele é um tributo neutro, um tributo que vai trazer, vamos chamar assim, uma previsibilidade do ônus tributário, toda uma cadeia de operações. Eu sei que estou cobrando o IVA a 10% e ele vai ser 10% até o fim, porque vou aproveitar os créditos anteriores. Isso é, do ponto de vista teórico, maravilhoso. Só que não está funcionando no Brasil. E não está funcionando é de hoje, não. Não está funcionando desde que o ICM foi criado. Não está funcionando com o COFINS. O ministro Pedro Malan disse num auditório em Gramado, no Rio Grande do Sul, que o Ministério da Fazenda iria instituir a não cumulatividade do PIS/COFINS. E justificou com toda essa análise econômica. Maravilhosa análise econômica. Maravilhosa análise econômica. Naquele momento, PIS/COFINS era o primo pobre do litígio tributário federal. Se você fosse analisar as demandas, os litígios, os conflitos, tinha imposto de renda, tinha IPI, tinha tudo, menos PIS/COFINS. PIS/COFINS ninguém discute. PIS/COFINS é fácil, é 3% na venda, e é porque já estava ali que está maior. 3% na venda, acabou, ninguém vai mais discutir isso. Quando criou-se a não cumulatividade, com a melhor das intenções, o PIS/COFINS passou a ser o campeão do litígio tributário. E por que o PIS/COFINS passou o campeão do litígio tributário? Porque a não cumulatividade não é atendida adequadamente. De parte a parte, o contribuinte inventa crédito que não tem, a União Federal nega crédito que ele tem. E, inclusive, estava
conversando há pouco, antes na nossa reunião começar, com o professor Marcos, dei a ele um exemplo. A lei diz: a empresa que consome energia no seu processo produtivo tem direito de aproveitar o crédito decorrente da despesa com energia elétrica. Então, se eu gasto energia elétrica, eu posso aproveitar esse crédito de forma a compensar o que eu vou pagar quando eu vender o meu produto. E por que eu faço isso? Por quê? Porque foi o meu custo. Eu gastei 100 com energia elétrica. E esse custo eu vou repassar para o. Vou aproveitar o tributo incidente sobre ele para diminuir o que eu vou pagar na saída. Aí vem o governo federal, a Receita Federal, melhor, Receita Federal do Brasil, e diz: menino, vamos interpretar melhor essa regra aqui. Ela diz assim: você tem direito a aproveitar o custo da energia efetivamente consumida no seu projeto, no seu processo produtivo. O que eu entendo como efetivamente consumida? Aquela que é consumida no meu galpão, na minha máquina, na minha operação, é efetivamente consumida. Pronto, é isso que é efetivamente consumida. Aí vem o fiscal e diz: não, a energia efetivamente consumida é a energia. Você pega a fatura, aí tem quilowatts consumidos e taxa de transmissão, aquela história de FUST, de TUF, sei lá o quê, e tem taxa de ICMS, e tem contribuição de iluminação. Tudo isso sai, você só aproveita o que é da energia. Eu paguei uma fatura de 100, tu quer que eu aproveite crédito só sobre 70, sobre 50? Não, é porque essa é a energia. Tipo, a minha energia foi a fatura que eu paguei. Isso é para dar o exemplo do tipo de conflito que é colocado. E aqui é um raciocínio econômico. Se o imposto é benéfico do ponto de vista econômico, porque eu aproveito o que eu já paguei, aqui está dizendo que você não aproveita, não. Uma parte não. Eu estou negando uma parte dele. Então, nessa parte, passou a ser cumulativo. E o pior dos cumulativos, que é um cumulativo disfarçado, um cumulativo oculto, um cumulativo com a roupa de que pode, que na verdade não pode. E tem muitos outros exemplos. Tem um outro exemplo que até hoje me deixa assim impressionado, que é a história do frete interno. Se tem uma empresa com muitas filiais e tem ou ele é o conjunto produtivo, ou é o conjunto comprador, é o elemento centralizador dessa empresa, e depois ela distribui a mercadoria entre todas as filiais para fazer suas vendas, a Receita Federal entende que o frete entre o ponto de produção e as filiais, ele não dá direito a crédito de COFINS. Eu digo, mas ele pagou a COFINS? O caminhoneiro que levou a minha mercadoria da minha matriz ou do meu ponto de produção até a minha filial, ele pagou a COFINS sobre o frete que eu paguei a ele. Não, isso não interessa. Se pagou a COFINS, não interessa. O que interessa é que a lei diz que você só pode aproveitar o crédito até o momento da produção. Isso aqui já é um produto acabado. Se já é um produto acabado, você não tem mais direito a crédito de qualquer gasto que tenha com ele. Mas eu não vendi ainda. Eu ainda vou vender. E para conseguir vender, eu tenho que levar ele para lá. Se eu não vou levar, eu não vendo. Não, mas não interessa. Você não aproveita o crédito. E vem a Receita Federal e nega o crédito. E vem o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, e nega o crédito. Aí a gente pergunta para um professor de economia: está certo isso, doutor? Está certo negar esse custo que eu preciso ter para vender, esse custo que é inerente e necessário para a minha operação? Está certo negar esse crédito? Eu não estou tornando a COFINS cumulativa nessa parte? Então aí vem, a não cumulatividade é boa, linda e maravilhosa no papel. Na prática, ela tem todos esses problemas. E às vezes, quando se faz uma análise econômica, esses problemas não são vistos. Não é motivo de preocupação. E isso é o que pode acontecer na nossa reforma tributária com a criação desse IVA dual, tá? Tem a previsão da não cumulatividade, tem a previsão dos débitos e créditos, e tem toda essa possibilidade de discussão. Mas aí vem um outro ponto de dúvida com relação à disputa de poder. Com a criação do IVA dual, nós estamos acabando com o Estado e o município do ponto de vista da autonomia tributária. Ah, mas ainda fica alguma coisa com eles? Fica muito pouco. O maior, o mais importante, é o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, eles vão perder. Vão perder, inclusive, a possibilidade de traçar políticas de incentivos ou
como disse muito bem o professor Marcos, de possibilitar um instrumento de competição tributária. Eu também vejo esse nome guerra fiscal como algo pejorativo que foi criado para depreciar os movimentos de competição fiscal no Brasil, que só se tornaram possíveis de 88 para cá. Pelo menos mais relevantes de 88 para cá. Eu vi uma análise muito boa que dizia assim: o Estado não dava antes incentivo do ICMS porque ele dependia daquele ICMS para respirar. Quando o ICMS aumenta e passa a incidir, inclusive, sobre energia, comunicações, minerais, combustíveis, aí agora eu tenho um dinheirozinho que eu vou poder respirar, vou dar um incentivo para quem eu posso. E quem analisa a economia brasileira sabe que as regiões mais pobres tiveram um significativo desenvolvimento com esses incentivos que os estados mais pobres deram. E aí, quem analisa também a proposta de reforma tributária vê aqui duas coisas. A primeira, a concentração de poder novamente. É a segunda, um torniquete, uma amarra poderosa nos estados para que eles não se mexam de novo para tentar criar novas maneiras de competir. Com a criação do comitê gestor. O comitê gestor passa a gerir todo esse dinheiro. A primeira vez que eu ouvi falar desse comitê gestor e que eu percebi a dimensão dele, eu pensei, qual tamanho vai ser o prédio desse comitê gestor em Brasília? Eu acho que vai ser o maior de todos. A gente chega lá, aí vê o Banco Central enorme, Procuradoria-Geral da República enorme, até o prédio da Defensoria, era tudo enorme, envidraçado, gigantesco. Mas o do comitê gestor vai ser gigantesco, muito mais do que os outros, porque ele é que agora vai ser o dono do dinheiro. Você imagina, todo o ICMS do Brasil, todo o ISS do Brasil na mão do comitê gestor, ele podendo gastar com orçamento próprio, que sobra ele divide com o Estado e município. Então, ele vai gastar o que ele puder gastar. E aí a gente vem de novo, e o gasto público? Aí o professor Marcos ainda tocou num ponto sensível. O Brasil tem que parar de gastar, e tem mesmo que parar de gastar. E por que que não para de gastar? Por que que a gente não tem consciência disso? Tem um amigo que me disse uma vez assim, olha, eu fiquei impressionado, porque eu estava conversando com um juiz federal, que era diretor de foro, e ele disse que estava no final do ano, e o orçamento estava fechando, e ele viu que tinha um dinheiro que ele ia devolver, dinheiro no orçamento, não era na caixa dele, não, no orçamento. Dinheiro que ele ia ter que devolver porque ele não gastou. Então ele ia ter que devolver aquele recurso no papel. E ele ficou preocupado que ele não podia fazer isso. Aí ele viu que o dinheiro era destinado a compras imobiliárias. Aí ele comprou um andar inteiro de um prédio bom na capital. Para quê? Não, para ampliação da justiça. Ela vai precisar desse andar para ampliar. Aí eu digo, mas o prédio que ela tem não é novo? Ele não está ocupado só na metade? Ainda falta ainda outra metade para ocupar. Como é que você já estou pensando numa ampliação? Não, isso é para o futuro. Eu não podia deixar esse dinheiro voltar. Será que ele sabia que a gente está pagando juros em cima daquele dinheiro? Que o orçamento está prevendo um dinheiro que não existe, e para dar conta daquele dinheiro vai ter que gerar título público e dar juro. Então ele está endividando mais ainda, e é um juiz. Imagine qualquer outro ordenador de despesa do Brasil. Aí nós temos o exemplo da Câmara Federal, a Folha de São Paulo divulgou há pouco tempo, que tem 10 mil assessores. 10 mil assessores que gastam 1 bilhão por ano com salário de 10 mil pessoas. Será que a gente não podia diminuir esse povo, não? Será que além daqueles que ele tem, ainda tem que precisar mais desses 10 mil? Cada deputado precisa de 10, de não sei quantos assessores no gabinete dele, para dar 10 mil. Você imagina, são quantos deputados? 500 e tantos deputados. Divide por 10 mil, dá para quanto para cada um? Eles não querem abrir mão disso. O professor Marcos disse: não, o meu jardim está lindo, maravilhoso, não posso tirar o jardineiro dele no aguador, não posso. Eu mexo no jardim dos outros. Mas isso está aumentando, aumentando, aumentando. Então, gasto do poder público é em todo lugar. Os penduricários dos funcionários. Inclusive, me faz até lembrar uma expressão que eu já ouvi falar antes, a República dos Bacharéis. A carreira jurídica é extremamente perdulária. Carreira jurídica pública. É extremamente perdulária, gasta muito, quer saber não. Não, estou precisando de dinheiro, estou precisando de dinheiro, e tem auxílio disso, auxílio daquilo outro, ainda mais pagando com efeito retroativo.
e paga não sei quantos centenas de milhares para um servidor, porque tem um efeito retroativo, porque tinha um adicional aqui que nós não tínhamos pago antes, mas vamos pagar agora e vamos pagar contando os últimos anos. E como não tem prescrição, não precisa nem ser os últimos 5, é mais tempo do que 5. Enfim, é aquela confusão. Bom, mas isso eu estou terminando divagando um pouco, mas é só para dar ao professor Marcos a oportunidade de ele também colocar alguma coisa sobre algumas coisas. Então, qual é o ponto específico? A história do IVA não cumulativo, se realmente é a melhor solução para o nosso país, levando em conta todas essas distorções na aplicação da não cumulatividade. Se ele fosse cumulativo, mas com a alíquota bem menor, será que não seria menos complicado? A gente vai equilibrar complicação e eficácia ou eficiência econômica na cadeia produtiva. Como é que ficaria isso? Como é que nós poderíamos ver? A independência do comitê gestor aniquilando a autonomia de estados e municípios, que vão depender, de novo, de ficar com pires na mão para esse comitê gestor para receber o dinheiro que cada um deve receber, porque aí vem a história do destino e da origem. Tributação no destino e na origem. O ônus tributário continua ocorrendo no lugar em que a venda é feita. Então, a empresa que vende, independente para quem ela vai entregar, é que vai pagar a conta. Ah, mas quem vai pagar, na verdade, do ponto de vista econômico, é quem está no lugar da compra. Então, ele vende aqui, mas alguém está comprando lá e dentro do preço está o imposto. Então, é ele que está sofrendo o ônus econômico. Ok, é assim. Mas aí como é que isso vai ser resolvido? Vai ser resolvido com a distribuição feita pelo comitê gestor. O comitê gestor vai distribuir esse dinheiro e vai levar em conta vários fatores. Vários. Um deles, o mais importante, é a nota fiscal, da onde está o endereço do comprador. Ok, mas ele leva em conta também a população, para encontrar um índice de distribuição. E aí eu digo, a população, mas é porque tendo mais população, certamente vai ter mais consumo, mas eu não sei se a proporção é direta, se isso vai ser levado em conta para se definir isso. Por que que não bastaria a nota fiscal de compra? Por que que a população tem que ser levada em conta também? Então, o que a gente percebe é que o comitê gestor foi criado, inclusive um detalhe, ele já está sendo instalado sem representante do município. Ah, mas por quê? Porque os municípios estão brigando entre eles para saber quem vai eleger os representantes. Então, enquanto os municípios não param essa briga, e como está o prazo correndo e o tempo está passando, o comitê gestor tem que ser instalado, e ele está sendo instalado sem representante de município. Isso significa o quê? O município não está mandando nada mesmo, não. Nem vai mandar em Vocês sabem nada. qual é o FPM do Brasil, né? 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 Fortaleza. FPM, município. 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 O município que mais recebe FPM no Brasil inteiro é Fortaleza. Porque Fortaleza tem uma população grande e é pobre. Mas o maior FPM do Brasil é Fortaleza. Pois é, então isso indica, o professor está confirmando agora, uma possibilidade de distorção na distribuição desse dinheiro. Né? Se esse exemplo de Fortaleza for aplicado no Brasil todo, nós vamos partir para o maior recebedor do IVA, vai ser São Paulo, que é lá onde tem mais gente. Né? Onde tem mais gente. Mas aí tem outros pontos, e que eu vou aqui resumir, para me focar, professor Marcos, num ponto que me chamou bastante atenção a questão do Brasil ser um país pobre. Eu diria até o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país paupérrimo. De vez em quando se diz, não, mas ele tem a oitava, quando estava nos bons momentos, era a oitava economia do mundo, aí depois cai para décima, depois para 12ª, não sei nem como é que ele está hoje. Mas tem uma parte do Brasil que deveria estar na 50ª economia do mundo, a parte dos miseráveis. E quando se diz que 5.000 reais para o padrão brasileiro é uma classe média, nós estamos enxergando o Brasil pensando apenas no número de cabeças. Eu estou dividindo por número de cabeças, por pessoas. Mas eu não estou pensando o Brasil pelo dinheiro que tem cada uma delas. 90% da população brasileira, quem ganha até 5.000, eu vi essa afirmação, não foi nem do professor Marcos, foi de um outro comentarista, dizendo que iria ser inflacionária
a medida, porque iria permitir que 90% da população ficasse com mais dinheiro. E esse mais dinheiro ia gerar mais compra. E gerando mais compra ia gerar inflação. Aí vem a minha pergunta: alguém que mal tem dinheiro para comer não pode comprar um saco de feijão a mais, porque vai gerar inflação? Como assim gerar inflação? Será que não tem outros fatores geradores de inflação, como o gasto público, por exemplo, que é muito mais poderoso para gerar inflação do que o pobre comprar um saco de feijão a mais? Aí diz assim, não, mas é porque a ideia de 5 mil reais é muito. É pouco, é pouco. Se nós levarmos em conta o que é que uma família precisa para ter uma vida digna. Ah, mas é porque rico repassa tudo que ele paga de tributo para o pobre. Enquanto ele puder repassar, ele repassa, mas pelo menos no primeiro momento ele pagou. A ideia de cashback. O professor Marcos colocou que a isenção da cesta básica não seria talvez um, uma, uma iniciativa das melhores, porque implicaria em beneficiar todo mundo de maneira linear, sem levar em conta a capacidade de quem compra. E se eu classifico quem compra dentro de uma categoria de menor poder aquisitivo, eu posso premiar só essa pessoa e não todo mundo. Ok, o raciocínio está perfeito. Mas aí vem a pergunta: quanto é que vai fazer de diferença na conta de um verdadeiramente rico no Brasil o valor da conta do supermercado da semana dele? Quanto é que vai fazer de diferença a conta desse supermercado numa família que ganha 6, 7 mil reais por mês? Toda a diferença. Então, assim, se eu estou dando isenção da cesta básica, eu estou melhorando a vida de quem não tem. Ah, mas está melhorando a vida de quem tem. Irrelevante a melhora da vida de quem tem. Para o rico, comprar 1 quilo de salmão a mais. E porque o salmão parece que leva fora da cesta básica. Mas comprar uma comidazinha a mais não vai fazer diferença nenhuma para ele o valor do imposto que ele deixa de pagar. Aí vem, não, mas e o dividendo? Por que que o dividendo deve ou não deve ser tributado? Ah, porque o dividendo ele incide sobre a geração de renda, sobre a aferição de renda, e a empresa já paga o imposto de renda e normalmente o sócio dessa empresa não quer pagar de novo em forma de dividendo. Esse raciocínio ele se aplica até certo ponto. Deve haver uma curva aí. Por quê? Porque esse sócio que ganha o salário dele, a partir do lucro que a empresa dele gera, ele vai até um certo ponto. Desse ponto em diante, não é mais lucro da empresa, salário dele, já é ganho financeiro. Já é um ganho financeiro. E o acionista que nem participa da administração, o comprador de ações da Petrobras, e o governo federal é um grande acionista da Petrobras, recebe o dividendo dele sem pagar imposto de renda. Ah, não, mas é tirado do moço e botar no outro. Ok, mas não é só o governo que é assim. Todo e qualquer acionista da Petrobras não paga imposto sobre o dividendo que recebe, nem do Banco do Brasil, nem da Vale do Rio Doce, nem de nenhuma outra grande empresa que tem ações em bolsa. Eles não pagam imposto de renda sobre o dividendo. E o que é que isso tem a ver com a administração e o lucro e o salário dos administradores, dos proprietários dessas empresas? Nada. Então, pelo menos esse Eles corte são precisaria ser feito. proprietários. Toda vez que você compra uma ação, você se torna proprietário da Sim, empresa. sim, professor, mas o raciocínio de que ele precisa daquele dinheiro porque ele já pagou pela empresa, ele não pagou. Ele é proprietário, obviamente, patrimonialmente proprietário, mas ele não administra, ele não faz parte, ele comprou um título. Ele não está preocupado com a propriedade daquela empresa, ele está preocupado com o rendimento que aquela ação vai dar, seja no mercado de balcão, seja no mercado secundário, seja no investimento de longo prazo com os dividendos. Ali foi mais, então, mais uma operação financeira do que patrimonial. É uma operação financeira. Ele alocou um capital que ele tinha, né? Ele disse: Olha, eu tenho um capital, fiz uma poupança, eu posso fazer várias coisas com essa poupança. Você, pai, sabe uma coisa? Eu vou comprar, vou me tornar sócio de uma empresa. E ele se torna sócio não é para fazer benevolência para a empresa, não é uma filantropia. Ele se torna sócio de uma empresa na loja. Olha, essa empresa vai se dar bem, vai gerar lucro e parte do lucro vai vir para mim.
na forma de dividendo. Então, a lógica é essa, né? Essa coisa da financeira, ele além de esperar ganhar dividendo, ele tem essa expectativa e ainda nem mais. O valor dessa ação vai subir porque a empresa vai ser bem administrada, vai dar muito lucro, mas ele tem direito a receber o dividendo. E aí às vezes tem que tomar cuidado, porque na medida que você vai taxar o dividendo, né, o preço das ações vai se ajustar, né? O preço, porque vai ficar menos lucrativo ter uma ação. Na medida que o preço da ação se ajusta, as empresas passam a ter menos acesso a esse capital, que é o capital às vezes mais barato. Aí ela tem menos capital, vai prosperar menos, vai gerar menos emprego, né? Então a gente às vezes tem que entender, né, que ao mexer numa composição dessa, você termina que torna o Brasil, que além da insegurança jurídica, além da carga tributária muito alta, né, fica menos interessante ter empresa, ser acionista e ter empresa. Isso, no médio e longo prazo, termina tendo um custo elevado. E só para completar aqui, com o Chubb concorda, o Brasil não é pobre, porque o Brasil está entre os 10% mais ricos do Uhum. mundo. Agora, o Brasil tem muito pobre. O problema do Brasil é esse. O Brasil está entre as 10 economia mais rica do mundo, 12ª. Agora, quando você vai olhar a desigualdade, o Brasil é o campeão do mundo. O Brasil é o campeão do mundo. Você joga todos os países, parece que tem lá uma Ruanda, tem 2 países africanos. Não vou dizer que é o último, é o antifona. Então, o Brasil não é pobre, mas o Brasil tem muito pobre. Esse é o grande problema nosso, né? E aí eu brinco, o Ceará é mais complicado, porque o Ceará, além de ser pobre, tem muito pobre, aí é mais difícil, dever de casa. Mas o Brasil, pelo menos, o Brasil não é um país, porque ele realmente é a 12ª economia. A gente concorda inteiramente com as colocações do professor Marcos Holanda, só que é importante pensar assim, a conta precisa ser paga. Alguém precisa pagar a conta. E nós vamos deixar que essa conta seja paga pelos 90% da população que ganha até 5 mil, até que momento? Até que momento nós vamos achar que isso está legal? Tá bom. Não tem uma maneira de mudar um pouco isso, de alterar a fonte desse pagamento? Tem um outro dado que às vezes não é mencionado, com relação à propriedade. A tributação da propriedade no Brasil é muito baixa, tá? Principalmente se nós levarmos em conta o imposto territorial rural. O imposto territorial rural, a Receita Federal não considera nem como relevante o litígio dele. As câmaras de imposto de terra praticamente nem existem, não funcionam, ninguém briga por ele, ninguém discute, não tem fiscalização, não tem auto de infração, não tem nada, que é uma arrecadação inexpressiva. Qual o tamanho do Brasil mesmo? Será que o Brasil não tem terra para Esse, poder gerar imposto esse ponto é territorial? muito importante. Quer dizer, tem gente que está chamando atenção nesse ponto. Quer dizer, o ITR, tradicionalmente, né? Mas isso, de certa forma, podia fazer sentido há 50, 60 anos atrás. Hoje, terra no Brasil é algo super produtivo. Onde o Brasil gera riqueza, hoje é na agropecuária, né? Então, hoje, terra é um ativo que vale muito. Então, essa coisa de considerar que naquela época, de 50, 60 anos atrás, a agricultura era uma coisa de subsistência, então tributar ainda mais a posse daquela. Hoje não, hoje é um negócio bilionário. Então eu tenho dúvida, realmente eu acho que a gente vai ter que evoluir, realmente enfrentar essa realidade de que algum tipo de propriedade rural tem que sim pagar Precisa mais pagar. ITR, O mais argumento que ITR. a gente às vezes escuta é: É, ah, mas eu não posso pagar porque então eu vou repassar esse tributo para o preço do alimento. Mas se eu é pensar o dessa jardim, é maneira, o é o jardim. jardim. Se eu pensar dessa maneira, eu não vou tributar nada. Não é na corre nenhuma. Eu não vou mais tributar coisa nenhuma. Então, o dinheiro pode vir de quem pode pagar. Então, o agronegócio hoje no Brasil é próspero. Ele pode dar um pedacinho do lucro dele para ajudar o Brasil. Tá? Não pode ficar assim nesse jogo de empurra. Então, assim,
pedir desculpa, mas eu acho que mais 10, 15 minutos, porque Pronto. eu tenho um Mas então date. eu vou devolver a palavra para o professor Marcos, até para poder fazer alguma consideração que ele ainda possa fazer para nos ajudar aqui a entender um pouquinho esse dinamismo aqui da economia, da reforma tributária. As perguntas ficam para daqui a pouco. Vamos, professor Marcos, por favor. Quem quiser Até pode fazer uma fazer uma pergunta pergunta rápida. rápida aí, que aí eu já junto aí. É, é, é. Ó, o homem já tem mais de uma. Não. Só. Não, realmente, essa coisa do prazo, eu tenho dúvida. BRICS, essa coisa de moeda única, é mais um discurso mais político, né? Exportador brasileiro, né? Vai ficar satisfeito em receber em yuan, lá na China, um país que de uma hora para outra pode congelar. ah, vai receber lá na moeda da Rússia. É claro, porque aí ninguém quer. E eu acho que essa coisa de que a economia americana está decadente, realmente o dólar perdeu um pouco de força, né? O dólar tinha 90% das reservas eram alocadas em dólar, hoje deve ter 80, 75, mas ainda né? A história de você perceber, o dólar vai se acabar, faça a reflexão vocês mesmos. Né? Se eu tivesse uma poupança no exterior e eu colocar lá na China, você colocar na Rússia, você não vai. Você vai colocar. Então, vai perder um pouco mais aí pelo um ajuste, mas o dólar não. A economia americana vai continuar prevalecendo, aí não tem. A própria China já esgotou o modelo. A China anunciou que cresceu 5%. Ninguém acredita nisso. A China já está praticamente crescendo 2%. Né? Esse ano deve crescer 1% no máximo. E a China tem vários problemas, vários problemas. Então, realmente é uma fábrica imbatível, ela produz e tudo, mas a China não é essa coisa, não é essa coisa, vai dominar. Realmente o mundo mudou por causa disso, né? A China é uma potência econômica e é uma potência militar. Isso é a coisa da geopolítica. Agora, achar que a China vai superar os Estados Unidos, eu acho que, né, não faz o menor sentido, né? É, agora você me pegou porque você fez tantas perguntas. A questão BRICS, é, esse ocorre importante, essa reforma tributária vai afetar os setores de forma ninguém sabe, setor de serviço, educação, saúde, o próprio profissionais liberais, como é que isso vai, até pela dificuldade do crédito, né, do crédito, né? Eu acho que a coisa até que o Schubert colocou, a coisa da compensação do crédito tributário vai ficar facilitada pela evolução dos pagamentos eletrônicos, nota fiscal eletrônica, isso vai tornar mais fácil você efetivamente, né, reconhecer o crédito tributário. Se bem que tem um negócio na reforma que ela passou o ônus da fiscalização para o contribuinte, né? O crédito só é reconhecido quando ele tiver sido efetivamente pago, né? Quer dizer, e aí é como dizer, ó, o papel de saber se o cara pagou não é meu, Receita Federal, é de vocês. Isso aí é uma coisa, uma pegadinha que tem no meio aí, que ela repassa para o contribuinte. Não, só reconheço quando o crédito ter sido efetivo, isso é muita coisa. É, essa questão, essa questão dos 5 mil, o problema que a gente tem que entender é o seguinte, é o que eu digo, nós somos muito pobres. Eu sei que 5 mil é pouco, mas é o que eu digo, na medida que 90% da população ganha menos de 5 mil, quem ganha 5 mil do ponto de vista relativo, é um cara realmente rico no Brasil. Então, essa é a realidade nossa. Você falou, o Ceará, quer dizer, nível de indigência é 1/8 do salário mínimo. A gente acha que o salário mínimo é pouco. Pois bem, o corte para definir indigente na população é 1/8 do salário mínimo. O Ceará deve ter aí uns 15, 13% da população nesse nível. Mesmo quando você joga lá embaixo, tem muita gente que. Então, nós somos realmente um país muito desigual e nesse sentido, a gente tem muito o que avançar. E a questão é aquela história. Dá para cortar? Claro que dá para cortar. Agora, politicamente, às vezes, não é tão simples, né? Mas por outro lado, você vê que mesmo politicamente, governantes que fazem cortes de forma
inteligente, de forma clara, né, rapidamente são recompensados, né? Não é que cortar é inviável do ponto de vista político. Você tem que ser transparente, você tem que dizer como é que vai fazer. E tudo. O próprio Milei aí na Argentina está mostrando um pouco isso, né? Um ano atrás, a inflação na Argentina era 25% ao mês, caiu para 2%, né? O cara, esse ano eles vão crescer mais do que a gente, né? Tem alguns governadores que fizeram ajustes que hoje até hoje são reconhecidos e que são recompensados politicamente. O problema é que para alguns não, né? A lógica de alguns é não, tem que gastar, porque se não gastar, a economia não prospera. E esse discurso é muito perigoso. Por exemplo, toda vez que o governo quer gastar, não, mas esse gasto é para a saúde, esse gasto é para a educação, isso não é gasto. Isso é investimento. Infelizmente, na economia, isso não é relevante. Sabe por quê? Independente se é saúde, se é segurança, se é coisa, no final do dia vira dívida, porque dinheiro não tem cor. Vira dívida. Virando dívida, né, juro aumenta, juro aumentando, menos. Então, é um discurso que a gente está, né, no limite. E não vai acontecer agora, nesse ano, nem vai acontecer em 26. Independente que quem ganhar em 27 vai ter que cortar gastos. Isso aí é claro. Não vai ter A, B ou C. Vai ter que enfrentar um 27, 28, cortando gastos e fazendo ajustes que são inevitáveis. Né? A dívida não mente. O governo faz conceito de resultado primário, bababá, mudam a lei, não, mas isso aqui tira, pode gastar, precatório pode gastar, não pode, não, precatório sai. Agora vai fazer o roubo aí do INSS, esse dinheiro que o governo vai gastar, não entra no primário, tira isso aí também. Não importa, no final vira dívida. Virando dívida, tá aí, vai. Não precisa ficar criando números mágicos. Esse é o nosso, esse é o grande problema que a gente tem. Então, eu acho que, como digo, esse modelo não sustenta mais, e essa coisa de só ajustar pelo lado da receita tá com os dias contados. O grande desafio é possível cortar? É, né? Agora tem que cortar de forma inteligente, né? No Brasil tem 500 por ano é 500 bilhões de benefícios tributários. Alguns são justificáveis, outros não tem, né? Até hoje, alguém aqui é de Manaus, quer dizer, a Zona Franca de Manaus é muita renúncia fiscal e no final, tudo bem, é importante lá, você tem que fazer mas e tem muito benefício fiscal que pode ser cortado. E por último, eu já trabalhei em governo e isso aí para mim é muito claro. O governo gasta muito mal. Governo gasta muito mal, né? Governo não tem, né, a prática de perguntar, vem cá, esse gasto vale a pena ou não vale? Os custos, os benefícios. O governo não faz isso. Então, o governo gasta muito mal. Ah, mas eu estou investindo, estou investindo. Pior, às vezes, discurso é esse. Ah, estou investindo. Mas se você investe mal, né, isso gera dívida e o retorno não vem. Então, o governo gasta muito mal, né? Todos os níveis. Então, dá para cortar? Eu não tenho nem dúvida que dá. Né? E não é muito complicado, não, é só perguntar, né? Vem cá, esse dinheiro é para quê? Eu já tive várias experiências do governo, principalmente aqui no Ceará e tudo, participei do Celcanta, do CID. E quando você chega para o secretário, vem cá, mas o que é que você quer com esse programa? Né? A coisa aqui do orçamento. Né? O orçamento, se você não gastar, primeiro você perdeu a oportunidade e perde duas vezes. Porque se você tem um orçamento de 100 e não fizer os 100, fizer só 80, no ano seguinte o seu orçamento vai virar 80, porque tudo é inercial. Então a lógica é gastar. Então dá para gastar. Eu acho que essa é uma janela que eu acho que o político que for mais, não sei se o termo é esperto, mas que for mais competente, eu acho que existe uma janela no Brasil hoje para ele mostrar para a população que dá para cortar, que gera benefício e preserva aquela população que tem mais necessidade. Né? Eu acho que tem os exemplos aí de gastos exorbitantes setoriais, judiciário. O judiciário do Brasil é caríssimo, pelo amor de Deus. Nós somos o judiciário mais caro do mundo, em termos percentual do PIB.
Nós temos a melhor justiça do mundo, né? Veja bem, é o que eu digo. O Trump é um cara muito complicado, né? Mas o Trump, é o que eu digo, ele é maluco, mas não é doido. E ele tem um plano. E no final do dia, o que está mostrando aí, vamos sair das coisas sem ser bioobjetivo e bem coisa. No final do dia, só com o que ele já fez aí, esse acordo com o Japão, esse acordo com a União Europeia, acordo com vários os países menores, Indonésia, coisa, mesmo com a China, no final do dia, o que vai acontecer? Ele vai ter uma receita nova que ele não tinha, né? Ele já está prevendo arrecadar por ano com tarifas 15% 15% que está sendo replicado aí, uns 300 bilhões de dólares. Não é pouco dinheiro, é quase metade do orçamento que ele tem para a defesa. Vai haver algum repasse de preço nos Estados Unidos, né? Mas não necessariamente inflação. Né? A gente tem que entender, às vezes, as pessoas não entendem. Uma coisa, um ajuste de preço não é inflação, é mudança de preço relativo. Pode ser que alguns preços vão subir. O café vai subir nos Estados Unidos porque essa tarifa do café brasileiro vai acontecer. Então, vai haver algum preço. O que está acontecendo é que os economistas estão errando, o aumento de inflação lá está acontecendo, mas está sendo menor do que todo mundo estava prevendo. É óbvio que sem tarifa, do ponto de vista econômico, é melhor, mas a inflação está acontecendo, mas está sendo menos. O cara está conseguindo uma receita e tem mais. Os investimentos lá estão aumentando muito, né? Está havendo uma explosão de investimento porque a história da incerteza jurídica. Acho que a grande jogada que eles têm, o Trump tem, essa equipe, todo mundo critica que ele está gerando muita incerteza, é verdade, mas talvez essa seja a estratégia. Eu vou gerar incerteza, só tem um jeito do cara tirar a incerteza para me vender para os Estados Unidos. Qual é? Hã? Vou fazer a fábrica lá. E aí eu, né? E tá todo mundo prometendo investimento lá, principalmente nessa área mais moderna. Então, o cara tem um plano. É o que eu tenho dito aí quando eu falo, às vezes, sobre a questão. Olha, você pode achar o Trump um cara repugnante, sem caráter, você pode... ele é um deal maker, ele é um grande negociador, e por bem ou por mal, ele tem um plano. Se vai funcionar ou não, mas os caras têm um plano. Inclusive, até enfraquecer um pouco o dólar. Para eles, isso é bom. Para eles, isso é bom. Né? Agora, o pior de tudo que ninguém sabe se vai funcionar, mas pelo menos algumas coisas estão começando a sair melhor do que muita gente esperava. Vamos ver, pode ser que o negócio complique para depois. Mas esses acordos que ele tem feito, né? Quer dizer, Europa, 15% quando você me vender e quando eu vender para você, zero. Ele exporta com 0% e na importação, quando for vender para os Estados Unidos, você paga 15%. Ainda tem mais, vai ter que investir 600 bilhões lá nos Estados Unidos. Japão, a mesma coisa. China vai espernear, 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 mas vai fazer o acordo. Porque a China não vive sem a venda que ela faz para os Estados Unidos. Né? Não vive. Mas a China vai vender para outros países. Não tem nenhuma economia que faça o volume de consumo que o Estado faz. A China vai vender para o Brasil. Aliás, isso é um grande problema para o Brasil. O Brasil já está acontecendo. Né? A China já está invadindo o Brasil e imagina agora, se ela quiser compensar o que ia para o para cá. Aí é que os BYD vai ficar um barato, aí é que vai entrar o equipamento eletrônico, que aí termina de acabar a indústria brasileira. Então, essa coisa das tarifas, eu acho que é uma nova realidade. Né? Como falei, é melhor não ter, mas, por outro lado, não vamos também achar que não está dentro de um plano e que, no final, é o que eu digo. Eu sou economista, mas quando eu vejo economista só olhar a história do free trade e não olhar a história do fair e do safe, eu digo, ó, o mundo é mais complicado, pessoal. Nós somos economistas, o ideal é zero de tarifa para todo mundo. Mas peraí, cara, a gente sabe que os caras não fazem o free trade de forma justa. E sabe que hoje em dia, né, o americano ficou horrorizado, a gente também devia ficar. Por exemplo, negócio de remédio lá, eles ficaram horrorizados. Rapaz, se a China
parar de mandar os componentes básicos, a gente fica sem insulina, fica sem coisa. Estão desesperados, sabe? Não, vai ter que fazer aqui aço, né? Praticamente estava sem produção de aço. E como é que eu vou fazer bala? Como é que eu vou fazer canhão sem ter aço? Então, é uma nova realidade que está aí, né? É? Só vou encerrar uma coisa que eu sempre falo. Eu só vou encerrar. O Brasil tem uma oportunidade de ouro. Sabe por quê? Porque o mundo vai se dividir em três blocos: as Américas, Europa e China. De longe, o bloco mais competitivo, mais próspero, mais autossuficiente é as Américas. Cedo ou tarde, as Américas são imbatíveis. É onde tem energia, onde tem alimento, onde tem população, onde tem uma cultura empreendedora, inovadora. Então, a América é imbatível, né? Então, essa grande visão estratégica dos Estados Unidos, essa briga com o Canadá é só para poder, né? Com o México também, né? Então, isso aí a gente vai. Tem a opção, não, vamos se alinhar com a China. Para mim, isso vai ser um erro trágico, porque aliar com a China é uma grande contradição. Está todo mundo se animando com a China, mas eu até um dia escrevi um artigo sobre isso, eu vou até publicar, porque eu acho que é importante. É uma grande contradição essa animação pela China, a imprensa, o governo, a classe empresarial. A China não é um parceiro que o Brasil. É? Total, total. Né? A China não tem. E aí vai ser um grande erro. Então, essa escolha que a gente vai ter que fazer nos próximos 2, 3 anos, infelizmente, hoje está com essa coisa mais para a China está explorando, mas reflitam o que é que o Brasil vai ganhar com a associação maior do ponto de vista econômico com a China, né? Ah, porque a gente exporta muito alimento para lá, é verdade, né? Mas a gente vai exportar alimento e quer dizer, a gente vai, praticamente a indústria brasileira desaparece porque é, claro, mas o modelo da China é insustentável. Para você ver, a China realmente ainda é o país mais populoso do mundo, a Índia vai passar, já passou, né? Mas a China tem um problema que não tem mais jeito. A China, a população não cresce mais. Então, a China vai ser um dos países nos próximos 30 anos que mais vai envelhecer. E aí, aquela coisa que a China que a gente tinha na cabeça, que nunca vai faltar trabalhador e sempre vai ter gente, não vai acontecer. Vai ter uma população cada vez mais velha, dependente, e uma população nova. A China tem esse problema sério, né? E cá para nós, a China, né? A China é uma ditadura comunista. E tem que entender o que é ditadura e o que é comunismo. Por que é ditadura? Porque o cara não sai do poder. Então, todo governo em que o cara não sai do poder é ditadura. E a China é comunista. O que é comunista? Comunista é que a maior parte dos fatores de produção, as fábricas, é do governo. É um exemplo de capitalismo. Conversa. O governo, direto ou indiretamente, controla a grande maioria das empresas. Infelizmente, eu vou ter que fazer o que faz. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês. Um abraço. É? Vamos conversar sobre a condição. Encerramos agora a nossa reunião de hoje, né? Convidando todos a participarem do próximo, no final de agosto, e sugerirem temas para os nossos debates, que, como o de hoje, muitas vezes são rendem muitos frutos, né? As opiniões divergentes e conclusões que cabem a cada um ter as suas. Muito obrigado a todos.